Bom dia, tudo bom? Meu nome é Marcos Milhos e eu sou vendedor. É o que eu sei fazer, que me proponho a fazer, e a minha ideia é passar um pouco desse conhecimento para vocês. Tá? E eu vou falar de neurosales, como é que a neurociência ajuda vocês com vendas. Quais são os desafios hoje do líder de vendas? Tá? O que o mercado oferece? Acho que a gente nunca teve tanta tecnologia, abordagens vencedoras. Vocês devem trabalhar com inbound, também fazem um misto, trabalham com outbound. Ferramentas, então, HubSpot, RD Station, MeTime, que estava agora aqui antes. Tá? E a quantidade de canais. A gente continua tendo os canais tradicionais, mas eu posso vender pelo Instagram, posso vender pelo Facebook, posso vender em N tipos de canais. Conteúdos. Eu até deixo um pontinho de interrogação, porque você pode trazer o seu conteúdo. Fala, pô, eu me adaptei melhor com outro conteúdo de vendas. Para o meu tipo de negócio, eu gostei mais de outro conteúdo. Mas eu tenho Predictable Revenue, a nova versão dele, enfim. Agora, o que vocês acham para essa máquina de vendas? O que será que de repente está faltando nessa máquina de vendas? Então, vem um pouquinho de provocação. A gente tem muita coisa sendo falada de chatbot, automação, inteligência artificial, ok? É inevitável, não estou dizendo que você não tem que seguir um caminho desse. Mas a provocação aqui é a seguinte, com tudo isso de automação, onde é que está a emoção? Então, esse provérbio chinês eu acho muito interessante. Um homem sem um sorriso no rosto, ele não deve abrir uma loja. Então, será que a gente não deve se preocupar um pouco também da gente estar automatizando demais o nosso processo de venda? Trabalhando só com robôs, eu estou trabalhando com robô e estou fazendo seguidores no Instagram. Será que aquilo dali é uma coisa que está realmente engajando, está trazendo emoção? E como é que anda a nossa profissão? Vocês vendedores, não sei se vocês chegaram a ver esse artigo, ele foi de 2015. O Brian, que é um CEO de empresa de software, ele escreveu um artigo falando que ele nunca mais contrataria um head de vendas, porque o mercado mudou muito, o perfil do consumidor, o poder dele de informação mudou o cenário todo de vendas. Então, que ele não gostaria mais de pagar comissão para um vendedor. E por aí vai. O que aconteceu? Esse post dele teve mais de 450 mil acessos, 2.500 manifestações no post, e gerou um outro artigo também, porque, obviamente, um monte de gente caiu matando em cima dele. Tá? Mas, realmente, a gente passa a profissão de vendas, da mesma forma como N outras profissões, ela passa por questionamentos. Né? O que será que vai acontecer com o vendedor no momento que ele tem processos que antes ele fazia, agora são automatizados? Será que a gente vai continuar sendo core no processo de uma empresa? Então, a provocação que eu faço para vocês aqui é a seguinte: como que estão as emoções e os motivadores da sua equipe de vendas? Por mais que você contrate ferramentas, você automatize, você concorda que trabalhar com um time assim, a coisa não vai dar certo? Por mais que você tenha investido em tecnologias, você tem que estar trabalhando com um time que está motivado. O que é o modelo antigo e o que é o modelo novo com essa transformação digital? Como é que a gente fazia antes? Eu crio um script, eu tenho um roteiro de apresentações, eu sigo isso várias vezes, ok? Então, pela lei de estatística, probabilidades, eu vou ter uma quantidade de vendas. Né? Eu tenho o meu cliente aqui, que eu precisava descobrir quais eram as necessidades dele. Eu identificava uma pessoa dentro da empresa para ser meu sponsor, ok? E eu demonstrava o valor da minha solução. Esse era o modelo antigo.
O que é um modelo novo agora que a gente tem como desafio, né? Quando você vai visitar a empresa, você não fala mais com o cliente sobre necessidade. Você fala de incerteza. Esse cliente, ele não sabe se ele vai estar no mercado, se ele vai existir daqui a 4, 5 anos. A realidade é essa. Então, você não fala mais de necessidades, você fala de incertezas com ele. Ao invés de conseguir um sponsor para o seu projeto, você tem que arrumar alguém que vai ajudar a convencer os outros dentro da empresa. São situações diferentes. Arrumar um influenciador e ter um sponsor são coisas distintas. E aqui o grande ponto. O que eu faço hoje com as empresas? Eu vendo insights. E o seu vendedor deve fazer a mesma coisa. Ele deve vender insights para as outras empresas e não o seu produto. Um pouquinho desse novo momento que a gente respira. Existem várias pesquisas do LinkedIn, enfim, de N órgãos. E eu trouxe um desses dados aqui, que é o seguinte. De todo o ciclo de venda, hoje, desde o momento que ele está fazendo a avaliação, ele está comparando a sua solução com a de outros, enfim, ele tem 21% só do tempo dele, de todo o processo de compra, que ele fala com vocês. Então, vocês vão ter que ser muito certeiros nesse processo. Ok, então, para a transformação digital, né, que a gente tem aí um novo engajamento com a transformação digital, a possibilidade da criação de novos produtos, né, essa relação com o cliente, ela mudou. E eu concordo muito com a Economist, quando eles falam que os dados, eles são o novo petróleo. Indiscutível isso. Olha o que é o Google. Olha o que é a potência do Google. Que eles trabalham com informação, os dados são o novo petróleo. Tá? Ok, mas o que afeta isso, então, na venda de empresa para empresa? O que a transformação digital significa nesse processo? Então, a transformação digital, quando a gente está falando desse novo momento, da importância do dado, tá? Então, essa relação de transformação digital com os dados é sobre eficácia de vendas usando os dados nesses momentos aqui. Como é que o meu conteúdo está preparado para todas as etapas do ciclo de venda? Será que eu estou preparando o conteúdo para todas as etapas ou eu só estou preparando para a parte inicial de prospecção? Será que eu tenho conteúdo comparando o meu produto com o de outros para uma etapa mais avançada? Aqui nos processos, né? Quantas ligações eu tenho que fazer até conseguir a reunião? E outros pontos que eu posso medir, que dependem se são específicos da empresa de vocês. Como é que estão as emoções do meu time de vendas? E será que eu conheço o perfil do meu cliente? Se eu vendo software de recursos humanos, por exemplo, qual é a chance dessas pessoas do outro lado que estão comprando terem um comportamento que no DISC é de alto I, que ela é influente, ela lida melhor com pessoas, ok? Então, como é que eu estou trabalhando o meu time de vendas para ter mais aderência com o meu cliente? E por aí vai. Tá? Então, aqui é um dado dessa empresa que fez uma análise de 2 milhões de calls, e eles trouxeram dados exatos daqui de quais foram as ligações que deram certo, abordando de 3 a 4 problemas e fazendo de 11 a 14 perguntas. Então aqui, nem menos, nem mais. O que foi o exato aqui? A quantidade de problemas abordados e a quantidade de perguntas. Então aqui você está sendo preciso realmente de usar os dados para ter sucesso nas vendas, ok? Bom, beleza, eu entendi os desafios, que a carreira ela está passando por desafios. O comprador ele tem muito mais poder, porque ele tem mais informações, às vezes até do que eu. Ele fala com o colega dele e tem informações sobre o processo. Então, como é que NeuroSales vai poder me ajudar?
Aqui é outra provocação para vocês, pessoal. Não é mais B2C ou B2B. É human to human. Tá? E eu tenho um público interno de humanos e um público externo de humanos. Como é que eu vou analisar eles? Eu tenho meu colega que vende, tenho o meu gestor de vendas, eu tenho o CEO da empresa, eu tenho do lado aqui os decisores, se é que eles são pessoas mais conservadoras ou não. Então, do lado interno, vocês concordam que o time interno, eles são ativos da empresa e eu posso fazer uma análise deles, eu posso analisar comportamento, motivadores, quais são as emoções que estão envolvidas. E eu gosto muito dessa citação do Jack Welch. Tá? Essa mudança, ela não vai ocorrer com slogans e somente discurso. É você colocar as pessoas certas nos lugares certos. Isso daqui eu acho mandatório para o sucesso de uma operação de vendas. E do lado do cliente, pô, mas eles não são meus ativos. Como é que eu vou fazer um assessment com eles? Mas eu posso prever comportamentos, correto? E aqui vem outra mensagem interessante. Para quem trabalha com produto aqui, ou trabalha com software também, serviço, não trabalhe para melhorar a sua câmera, trabalhe para melhorar o fotógrafo. Beleza, então, como é que a neurociência ela pode ser um grande apoiador e uma ferramenta para o processo de venda? A parte de comportamento e emoções, ela está diretamente relacionada ao momento que o cara vai tomar uma decisão ou que ele vai avançar no ciclo de venda. Então, tanto do lado do seu cliente quanto do seu time de vendas. Tá? Então, a tomada de decisão atrelada a emoções e motivadores. Eu falei aqui antes também, cada fase da jornada, como é que o seu vendedor, ele de repente vai atuar. Qual é o perfil da pessoa que está do outro lado, que ele está interagindo, que ele pode ter mais sucesso ou não? Será que ele tem que pisar no freio às vezes, ou ele tem que ir mais no acelerador, conforme o perfil? E eu vou mostrar isso para vocês. A parte de lidar com objeções. Né? Se eu estou lidando com uma objeção de preço, por exemplo, de uma pessoa que ela é dominadora, né? Eu tenho uma abordagem certa para lidar com essa objeção. Se eu estou lidando com uma pessoa que é influente, que ela lida muito mais com pessoas, eu tenho outra abordagem para lidar com uma objeção. Então, aqui é muito importante a gente entender o ser humano no momento que a gente está montando os nossos scripts e estratégias. E aqui a parte de persuasão. Então, vamos lá. Quais são as metodologias que eu posso aplicar para entender o ser humano? Essa cabeça complexa que está aqui, essa máquina, as várias máquinas que estão aqui, como é que eu posso entender ela melhor? Esses aqui que estão em vermelho são que eu vou abordar um pouco mais hoje, mas obviamente você tem coisas que impactam, como formação acadêmica, maturidade, educação, enfim, né? A experiência profissional. Então, se você juntar esses pontos, o que a gente tem é a fusão da filosofia com a estatística. Essa que é a verdade que a gente tem com esse série de dados e conteúdos sobre o ser humano e mais os dados. Tá? Eu costumo utilizar, no trabalho que eu desenvolvo, eu fiz a formação para poder fazer a devolutiva e análise dos relatórios de DISC e motivadores. Então, não é análise do DISC sozinho, tá? É DISC e motivadores aqui. E uma parte interessante e curiosa aqui, o Marston, ele foi o criador da Mulher Maravilha, tá? Esse psicólogo. Tá? Inventou também o medidor de pressão, um cara bem importante hoje no impacto hoje, desenvolvimento do ser humano. E os motivadores, foi esse alemão, que quase em 1900, desenvolveu essa metodologia dos motivadores. Como é que as pessoas, por que elas vão para algum lugar? E o DISC é como elas vão para algum lugar. Então, aqui você escolhe para onde ir, e aqui é como você vai. Esse da inteligência positiva, ele é mais novo. É um CEO
de indústria de software, que ele desenvolveu uma metodologia, junto do software de RH que ele desenvolveu, que ela mede a inteligência positiva de uma pessoa e também de um time. E com isso, você consegue identificar quais são os seus sabotadores. Tá? Então, eu descobri que eu tenho um sabotador, tá? E a verdade é que todos aqui têm, só que num nível maior ou menor, que é o sabotador, que é o crítico. É quanto que a gente faz a crítica a si mesmo, quanto que a gente critica o outro. Tá? Então, o livro ele traz uma provocação que eu acho interessante. Né? Você tem empatia por você? A gente já ouviu falar de empatia por outros, correto? Agora, você já se perguntou se você tem empatia por você? Se você tivesse tanta empatia por você, por que você se critica tanto? Então, além do sabotador, que é o crítico, tem o sabotador que eu tenho alto também, que é o hiperracional, o controlador. Então, ele dá ferramentas para você trabalhar no dia a dia esse seu lado do cérebro, que vai ajudar você a diminuir esses sabotadores e você usar o seu sábio, a sua inteligência, que vai trazer inovação, essa empatia que é positiva. Ok? Eu tive a experiência trabalhando, eu trabalhei na Microsoft, trabalhei na Oracle, na SAP, na IBM e, por último, na Resultados Digitais. Em várias dessas empresas que eu passei, elas faziam o relatório do DISC, só que elas não faziam uma devolutiva para o funcionário. E o que eu acho um pouco prejudicial nisso? Você fica com aquele status, fala, pô, eu sou um alto D, eu sou uma pessoa dominante, eu tenho um baixo I, eu não sou uma pessoa que lida bem com pessoas. Você pode ficar estigmatizado. Isso não é legal. Então, vamos só relembrar. Eu estou trazendo o ferramental para a gente analisar o time interno e trazendo um ferramental para a gente conseguir prever o comportamento do lado do cliente. Então, o DISC, ele traz esses 4 perfis, só que eles têm que ser analisados num contexto que eu vou mostrar para vocês. E aqui estão os motivadores. E eu aconselho você, se for buscar a fazer esse trabalho, não fazer só do DISC. DISC mais motivadores. Esse daqui é o meu principal motivador. E eu desconhecia isso. Eu fui fazer o primeiro relatório em 2004, não dei muita bola para ele. 2016 eu fiz de novo, mas não entendia como fazer uma análise. E até que agora, esse ano, eu fui buscar realmente treinamento, fui entender isso. Esse teórico é aquele que vai desenvolver você vai ter tesão em ir lá, em estudar, aprender, conhecer e ter respostas. Né? Eu me lembro quando eu trabalhava na SAP, que a SAP disponibiliza muito conteúdo. Eu, como vendedor, eu mergulhava naquele conteúdo, isso me ajudava, mas, por outro lado, eu também perdia tempo de estar fazendo venda. Né? Então, se o meu gestor conhecesse um pouco mais disso, eu acabava me aprofundando no conteúdo. Na IBM também foi assim, a IBM liberava muito conteúdo. Esse daqui do individualista, por exemplo, Ayrton Senna. Ayrton Senna, claramente, o motivador dele é o individualista. É a competição, é buscar posições. Né? O utilitário. Esse daqui é o utilitário, é o motivador de vendas. Se vocês forem contratar alguém na sua empresa para trabalhar com vendas, ou para trabalhar no departamento financeiro da sua empresa, eu recomendo muito que ele tenha o utilitário como um dos motivadores. Ele vai buscar ter resultado em tudo, no tempo que ele investir, no dinheiro que ele for investir, ok? O tradicional está ligado à religião, enfim. Esse daqui eu vou explicar um pouco mais para vocês, então vou avançar. Esse daqui é o raio-x da pessoa que está falando aqui com vocês. Tá? Eu tenho, esse daqui é o meu natural. Eu acordei, de certa forma, e estou no meu natural, que é assim. O meu adaptado, esse daqui eu estou fazendo um esforço para chegar nele, ok?
Então, isso que vai determinar se você tem um fator de estresse ou não. Se você está tendo um esforço muito grande do seu natural para o seu adaptado. Eu tenho um D alto e o C de conformidade. Mas por que eu trouxe aqui para analisar um D alto e um I baixo? Porque você deve analisar todos os componentes juntos, não só um. Tá? Então, o que diz lá sobre a minha pessoa? Né? Eu vou procurar resolver as coisas de forma independente. Eu posso ter dificuldade em obter relacionamento interpessoal. Ok? E posso parecer frio e distante aos olhos dos outros. Pô, eu tenho que me preocupar com isso daqui. Como é que eu vou trabalhar isso? Agora, por outro lado, eu posso ser ótimo para resolver problemas e eliminar dificuldades num trabalho de consultoria. Ok? Como é que eu analiso essa mudança do meu natural para o adaptado? Eu estava trabalhando, tendo que descer o meu D. Eu estava tendo que ser mais cooperador, mais hesitante. Então aqui é como um freio e o acelerador. Ok? Aqui no meu S de estabilidade, eu estava tendo que ser mais estável, mais calmo, mais consistente. Aonde que é o fator de estresse? Se você tem o D e o I, tendo que baixar ele, a pessoa não vai conseguir aguentar muito tempo num ambiente desse. Isso é super importante para a equipe. E dos meus motivadores que eu falei para você, esse tracinho aqui, ele mostra a média nacional. Essas pesquisas todas desenvolvidas no Brasil, elas vão para os Estados Unidos e essa base, ela é monitorada, na verdade, dados do mundo todo. Né? Então, os dados no Brasil que são demonstrados, a média está aqui. Tá? Um dado interessante para vocês, esse motivador estético, isso eu não sabia e foi muito bom ter aprendido. Ele está ligado, se o estético é baixo, existe uma grande chance de eu ser workaholic. Porque eu tenho o individualista alto, eu tenho o D alto, e foi uma das coisas que eu acabei identificando que aconteceu comigo também nos resultados digitais. Eu trabalhava final de semana, trabalhava à noite, trabalhava e eu não me dava conta, eu deixei o esporte de lado. Né? Então, quando eu fui fazer esse curso na TTI Success Insight, eu era a única pessoa de vendas, todos os outros do curso eram de RH. Foi bem interessante isso. E a primeira dinâmica do curso, na apresentação que a gente faz com os outros, a pessoa que está mais próximo de você, você vai bater um papo com ela e vai identificar nela o que ela é melhor em você, melhor do que você. Né? E a pessoa que fez comigo, ela identificou falando, pô, ele tem uma alta qualidade de vida porque ele faz esporte, ele busca esporte e tal. Eu no momento não falei nada, mas eu tinha em mente já um pouco que eu sabia que não era eu não buscava esse equilíbrio de qualidade de vida. O que eu buscava? O meu individualista buscava o esporte. Eu fui campeão brasileiro de canoa havaiana no ano passado, e não era por conta disso do estético. O estético busca essa qualidade de vida, geralmente são artistas. Então, se você tem um estético alto, você é uma pessoa que gosta de contemplar, que gosta do belo. É interessante se conhecer, pessoal. Aqui, ó, o motivador de vendas que eu falei para vocês. Agora, do lado interno, como é que a gente analisa o nosso time? O empreendedor, vocês como donos do negócio, o gerente de vendas, o vendedor, eu posso fazer o DISC, motivadores, inteligência, a inteligência positiva, quais são as competências que esse vendedor traz, ok? Fiz um artigo, um post no LinkedIn, agora algumas semanas atrás, falando dessa, na verdade, a minha experiência. Eu tinha uma incompetência inconsciente. Eu não sabia que eu não sabia. O seguinte, eu fui promovido, eu era vendedor e fui promovido para gerente de vendas. Eu achei aquilo o máximo, né? E aí o que me foi falado? Olha, Marcos, você é um ótimo vendedor, você foi promovido, agora você vai lá, vai fazer os seus colegas fazerem igual a você. É óbvio que deu problema, né? Por quê? Porque existem grandes diferenças entre o que
é puxado, é pedido de um vendedor e o que um gestor de vendas faz. Então eu imaginava que eu sabia ser gerente de vendas porque eu era um vendedor. E não tem nada a ver. Então lembra da parte de coaching que foi falada anteriormente? O gestor de vendas ele tem que ajudar muito o time a fazer o coaching, a treinar, a trabalhar o cérebro. Eu lendo agora o livro sobre inteligência positiva, teve um dado bem interessante de um cirurgião plástico que ele identificou que as pessoas que tinham membros amputados, eles levavam 21 dias para perder aquele sintoma do fantasma, sabe? De ainda ter o músculo, ter o membro lá. Né? E eles aprofundaram essa pesquisa e conseguiram concluir que nós levamos 21 dias para adquirir um hábito. Então não adianta pegar o time de vendas, dar um treinamento para ele e achar que ele vai conseguir a partir daí adquirir esse hábito. Não, tem que fazer treino, tem que fazer o cara treinar muito, ok? Pergunta capciosa. Quem é que gosta de vendedor? Levanta a mão quem é que gosta de vendedor. Quem é que vai na loja comprar roupa e o vendedor já vai atrás de você, você já vai assim, né? Tipo, puta, vem o vendedor lá. Você entra numa concessionária para comprar um carro. Como é que você entra na concessionária? Você olhando o carro que você quer comprar, você vai lá assim? Ou você entra de mão no bolso, assim, olhando? Como é que você vai comprar? Pessoal, existe uma convenção social, claramente, tá? Como é que o comprador percebe o vendedor? Cara excessivamente entusiasmado, quer que vai apertar minha mão forte, ele quer fazer essa amizade meio forçada, né? Então, esse cara aqui que é um cara ávido por construir conexão pessoal, como é que o vendedor enxerga o comprador? Pô, esse cara é um cara monótono, ele não me passa emoção nenhuma, não consigo tirar nada dele, o cara é focado nele. Então lembra aquela questão de autoridade, até que foi falada na apresentação anterior? A convenção social que existe é que o vendedor ele tem baixa autoridade e ele tem baixo valor social. Como que vocês estão trabalhando o time de vocês para melhorar a autoridade do time de vendas? Trabalhar a emoção, a motivação deles, isso daqui é muito importante. Tá? Quais são as principais qualidades de um vendedor, de um cara vencedor? Tá? Essa daqui, pessoal, é uma característica que vocês não conseguem treinar, ela tem que vir no DNA da pessoa. E o Jack Welch fez uma curva ABC, não sei se vocês conhecem, dos profissionais que performam ou não dentro da empresa. 20% geralmente está aqui, 80% aqui e o restante aqui. Se você perguntar para o C aonde que ele está, ele vai dizer que ele é A, mas eu tive um problema no meu território, eu não estou tendo oportunidades, eu não estou recebendo leads. Se você perguntar para o A, 100% de responsabilidade ele assume pelo resultado. O A, ele só vai conversar com outros caras que forem A do time de vocês. Ele não vai se relacionar com o B. E o que o C faz? Ele puxa o B para cá. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então vamos avançar. Se eu tenho que fazer coaching, quais são as duas características que eu tenho que analisar? A motivação e a proficiência, ok? Então eu pego as habilidades do time. Pô, eu quero ver o Marcos criando relacionamentos. Pô, ele tem alta motivação para criar relacionamentos, mas ele tem baixíssima proficiência. Será que eu vou conseguir ajudá-lo fazendo só coaching? Acho que vai ser difícil, né? Agora pega um caso mais extremo. Planejamento dos calls. O vendedor tem alta proficiência, mas ele tem baixa motivação. Pô, por que o cara tem baixa motivação? Eu vou ter que trabalhar num aconselhamento muito mais forte com ele, ok? Então isso aqui é um ferramental para ajudar a fazer assessment do time. Mensagem final da análise do povo interno. Ao invés de mudar a pessoa, o que você tem que mudar é o grau que ela tem de
consciência sobre ela. Essa é a principal mudança que eu estou provocando vocês a fazer. Beleza, agora como é que eu vou fazer com um time externo, né? Como é que eu vou analisar o CEO, o comportamento dele, os decisores, os compradores? Vamos lá. O que tem em comum um filósofo grego e essa moderna neurociência? Básico. O segredo das eficácias em vendas e marketing. Eu criei essa metodologia de engenharia de valor para ajudar vocês a montar os conteúdos, montar a abordagem, treinar os vendedores para absorver isso daqui. Então, quais são os 3 principais elementos que eles vão ligar, acionar esse botão de compra do decisor? Só que eles têm que ser acionados ao mesmo tempo. Não adianta eles serem acionados de forma separada. Você tem o logos, que é a parte de lógica, o racional. Todos vocês também, quando vão fazer uma decisão, vão tomar uma decisão, vocês analisam isso, a parte racional da decisão. Eu tenho as emoções, obviamente. Eu posso tomar uma decisão com base na emoção. E o ethos, que é a parte de credibilidade. Então vamos dar uma olhadinha. Quem é que trabalha aqui com vendas para empresa, de empresa para empresa? Tá, tem bastante gente. Então, vamos colocar a mão na consciência. Será que realmente eu estou fazendo conteúdo? Será que eu estou mostrando na apresentação como que ele vai aumentar a receita dele? Que seria uma parte estratégica. A parte de produtividade, melhoria de processo, corte de custos, prevenção a riscos. Se eu estou trabalhando com uma pessoa que ela tem o S alto, que é a parte de estabilidade, ela é muito propensa a analisar riscos. Então, será que eu não tenho que demonstrar muito mais a prevenção a riscos? Ciclo de compra. Esse é um ponto interessante também que eu quero passar para vocês de provocação. Por mais que a gente tenha metodologias de venda, esqueçam, o que existe é o processo de compra do cliente. Existe a forma como o cliente compra e vocês têm que se adaptar. Então, ele tem uma fase de ideias, ele vai explorar, vai avaliar e vai fazer uma seleção. O que evolui nessa parte que vocês têm que trabalhar com o racional? Por que ele vai mudar? O maior concorrente de vocês hoje está dentro da própria casa do cliente. Ele continuar fazendo o que ele está fazendo, não mudar o status quo. Então, seu concorrente está dentro da empresa. Por que ele vai mudar? Será que você está ajudando ele a mostrar, por exemplo, na SAP, a gente fazia, e eu acredito que a turma ainda deva fazer da SAP também, a gente fazia uma provocação, um estudo muito bom, que a gente mostrava para o executivo, deixava um estudo para ele, dizendo quanto que ele estava perdendo por mês, se ele não adotasse a solução. Aquilo queima na mão do CEO. Ele saber que de repente ele está deixando R$200 mil por mês, por não ter feito a adoção de uma solução. Só que aí você tem que justificar o ganho. Nesse momento que ele está fazendo a exploração, por que eu vou fazer isso daqui agora? Porque vai demorar para implantar quanto tempo, até minha equipe está ok. Esse ponto aqui, por que você é diferente do outro? A gente passa na estrada aqui e vê várias concessionárias. Ford, enfim, várias marcas, né? Por que uma concessionária vai ser diferente das outras se todas vendem carro? Se vocês vendem software, sei o que vocês vendem, mas sim, por que vai ser a sua empresa? Ok? Vocês já pensaram como é que o executivo ele toma a decisão? Esse fator aqui vocês já exploraram? Na SAP, quando a gente ia fazer o processo de convencimento, a gente olhava muito para isso daqui, porque o profissional, o CIO, no momento de adoção de uma solução como SAP, o que ele ia fazer? A carreira dele ia dar um salto. Tá? Então, isso era uma coisa que a gente usava muito. Vocês já perguntaram para a pessoa que você está vendendo
o quanto que vai impactar para ele na comissão ou no bônus dele se o projeto der certo? Então, isso daqui é muito importante. Mas como que a cabeça do profissional ele vai analisar? Os impactos de infraestrutura, os impactos de negócio financeiro, questão social, com moral do time, enfim. Mas essa é a forma como o executivo pensa. Primeira coisa que você vai fazer, você vai vender para a pessoa. Depois você vende para o empregado e por último você vai vender para a empresa. Isso daqui é chave de você levar em mente, se você trabalha de empresa para empresa. Aqui um exemplo de uma mudança na indústria de alimentação para cachorro, tá? Que fizeram claramente uma abordagem olhando o comportamento do consumidor. Como que a indústria antes fazia segmentação? Eu tenho produto para cachorro grande, para cachorro médio, para jovem e para velho. Como é que eles fizeram? Não, eu vou avaliar, de certa forma, a emoção e o bolso do comprador. Olhem a foto desse cachorro abraçado como se fosse uma criança no colo do dono. A Ana Maria comendo na mesa, o cachorro na altura dela, na mesa, e ela não está associada a uma pessoa que faz comida gourmet, e ela não tem o cabelo branco também, que ela parece avó. Então aqui, o cachorro como neto. Esse preço premium, ela paga de qualquer jeito para o cachorro dela, para o pet, tá? Agora tem aquele outro que o animal é aquele que fica fora de casa também. O animal tem uma função. Ele não tem só a emoção que ele traz para casa, ele tem uma função. O cara já não vai dar muita atenção de ter grandes qualidades na ração. Eles estão analisando a emoção do comprador. Aqui a análise daquela empresa que fez os 2.000 calls, olhando o resultado deles. Aqueles vendedores que tiveram mais sucesso nos calls foram os que conseguiram abordar retorno sobre investimento, os desafios do negócio, claramente. Então, valor é quando o seu cliente percebe, em termos monetários e sociais, os benefícios da sua oferta. Isso é valor quando a gente está falando de B2B. Tá? Vamos para o Patos. Como é que eu vou trabalhar nas minhas apresentações a parte de emoção? Como é que funciona a nossa cabeça? Se vocês estivessem só me ouvindo aqui, vocês iam guardar 10%. Se vocês estivessem só vendo a parte visual, 20%. Se você junta os dois, dá 80%. Então cuida, se vocês estão fazendo call e o cara não está fazendo uma apresentação online acompanhando, trabalhem a parte visual também. Cuidem esse ponto. Então, esse lado essa parte do cérebro que está envolvendo a emoção, ela trabalha muito com contraste. Lembra das propagandas aquela, o cara gordinho e depois ele magrinho? Vocês vão ter que mostrar esse contraste nas apresentações de vocês. O que é o antes e o que é o depois. Ok? O último, que é o ethos. Tá? Somente 13% dos compradores acreditam em vocês. Vocês são suspeitos para falar de vocês. Vocês têm que arrumar terceiros que deem depoimentos e falem sobre vocês. Porque é o único jeito para você aumentar a sua credibilidade. Conseguir aspas, vídeos com depoimentos, cases escritos. Eu bato muito nisso daqui nas consultorias que eu vou fazer. Isso vai ser o reflexo se você está entregando valor realmente para o seu cliente. Porque se você não estiver entregando valor, ele não vai querer fazer isso daqui para você. Ok? Para ajudar, dentro da engenharia de valor, o que eu montei? Um framework para conseguir juntar os três. Como é que eu vou fazer com que a minha equipe faça o desenvolvimento dessa conversa de negócio com o cliente? Como é que eu vou treinar o cérebro do meu vendedor
para que ele consiga aplicar isso no dia a dia. Então, esse é um business storytelling. Tem uma pesquisa que foi feita com executivos de empresa de software, que eles fizeram investimentos em social selling, para o cara aprender a lidar com LinkedIn, enfim, fizeram muitos treinamentos, investimentos, e a resposta dele para a falta de performance no time não era falta de treinamento, é a inabilidade do vendedor de trabalhar, de desenvolver a questão de valor de negócio com os clientes. Tá? Então, como que a gente faz? Eu trago o desafio. Eu mostro que eu conheço o segmento do cliente. Eu conheço o sofrimento dele. Eu vou trabalhar perda. E isso daqui tem uma questão de persuasão. Você vai impactar mais você saber o quanto que você perde no primeiro momento do que saber quanto você vai ganhar. Então, primeiro você trabalha e estimula essa questão da pessoa sentir o quanto que ela está perdendo. E se você tivesse a oportunidade de evoluir, de ganhar, aplicar uma solução, você mostra a solução e mostra a evidência. Esses pilares aqui, para quem trabalha com empresa, vocês concordam que é muito difícil uma empresa não estar buscando redução de custo, aumento de produtividade, mitigar os riscos e aumentar a receita? Como é que eu trabalho esses pilares? Então, para não dizer aqui que eu não trouxe uma questão de conteúdo relevante, tá? O que seria conteúdo relevante? Tá? Vocês com certeza conhecem essa pessoa da foto. Tá? Ele tinha um desafio. Ele queria conquistar uma linda jornalista e tinha um concorrente. Imagina, ele com 18 anos, lá na década de 70, não tinha dinheiro ainda. Eu acho que os atributos físicos também dele não ajudavam, depende lá muito, né? E ele tinha uma concorrência com esse cara que era um italiano, bonitão, tal. Qual foi a estratégia dele? Ele mandou um buquê de flores com cartão. Qual é a mensagem aqui? O cartão é mais importante do que as flores. Trabalhem muito o conteúdo, ok? Esses daqui são meus 2 livros, o portfólio de produtos, meu e-mail para quem quiser contato, meu site com blog e LinkedIn com Instagram. A mensagem era essa, pessoal. Agradeço a presença de todos e a oportunidade.